Olá, criançada! Hoje a tia Su vai contar mais uma história da Bíblia. Essa história está no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e 17. Essa é a história de um menino guerreiro, muito corajoso. Sabe qual é o nome dele, crianças? Nós vamos descobrir juntos agora com essa história. Davi e Golias. Davi era o filho mais novo de Jessé. Ele passava o dia no campo, cuidando das ovelhas de seu pai. Certo dia, Deus se dirigiu ao profeta Samuel para que ele fosse à casa de Jessé escolher um novo rei para Israel. Nessa época, Saul era o rei, mas Deus não estava contente com ele. Quando Samuel chegou à casa de Jessé, viu seus 7 filhos. Logo, pensou que o mais velho, que era alto e forte, seria o escolhido. Deus, porém, disse para ele: não olhe para a aparência, nem a altura, porque Deus não vê como vê o homem. Ou seja, Deus não escolheria o futuro rei como nós escolheríamos. Nós costumamos analisar a beleza exterior e Deus olha o que tem no nosso coração. Sabia disso, crianças? O Papai do Céu, ele olha o que há dentro do nosso coração, se há amor, se há bondade e se há obediência à palavra de Deus. Como nenhum dos que estavam em casa tinham sido escolhidos, Samuel perguntou se Jessé tinha outro filho, e ele respondeu que tinha, e que o mais novo, Davi, estava cuidando das ovelhas no campo. Davi foi chamado para voltar para casa. Quando chegou, Samuel disse que ele era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Nessa época, os israelitas estavam lutando contra os filisteus. Saul havia convocado todos para lutar. Até os 3 irmãos mais velhos de Davi haviam partido para a guerra. Os filisteus tinham no seu exército um gigante de quase 3 metros de altura, chamado Golias. 3 metros de altura, crianças! Imagina o tamanho deste homem! E os israelitas tinham muito medo dele. Durante 40 dias, Golias insultou o povo de Israel e o exército estava com mais medo ainda. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, até que chegou Davi, que ao ouvir os insultos de Golias, resolveu enfrentá-lo em nome de Deus. Quando Saul soube da coragem de Davi, tentou convencê-lo a não enfrentar o gigante, porque ainda era muito jovem e, além de tudo, era apenas um pastor de ovelhas. Davi então contou ao rei Saul como tinha matado um leão e um urso e de como Deus o tinha livrado. Davi era mesmo muito corajoso, não é mesmo, crianças? Matar um urso e um leão com as suas próprias mãos. Mas, na verdade, Davi era um menino cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso possuía toda esta força. Saul, ouvindo estas palavras, tentou vestir uma armadura em Davi, mas como pesava muito, Davi tirou, e então pegou seu cajado e pedras e partiu para enfrentar o gigante Golias. Ao vê-lo magrinho, Golias riu muito de Davi. O rapaz respondeu que lutava em nome do Senhor dos Exércitos, e assim atirou a pedra que acertou o gigante na testa, e Golias caiu com a cara no chão. O exército filisteu, percebendo que o seu herói estava morto, fugiu correndo desesperado. O exército de Israel derrotou então os adversários. Assim, Davi venceu Golias e os filisteus. Depois da morte de Saul, Davi tornou-se o rei de Israel. E sabe por que, crianças, Davi se tornou o rei de Israel? Porque ele foi corajoso e obediente à palavra de Deus. Então, ele alcançou a promessa que era ser rei. Crianças, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like se você tiver gostado da história. Não se esqueça de compartilhar com seus amiguinhos, para que eles também possam aprender com as nossas histórias, aprender a palavra de Deus. Peça ajuda do papai e da mamãe e deixe aqui nos comentários o que vocês aprenderam com a história de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!